que eu poderia vir a deixar para esses filhos né, é trabalhar para isso. Eu acredito que não tem dinheiro no mundo que eu poderia vir a deixar para esses filhos, não tem nada mais, não tem nenhuma outra questão, né, que seja mais valiosa do que, primeiro, eu romper padrão familiar disfuncional e deixá-los livres para não precisar repetir essas dinâmicas, tá bom? Então, isso para mim é uma questão, assim, muito fundamental e eu acredito que abrir nossos olhos para isso, né, já é algo muito importante. É óbvio, né, que depois os nossos filhos vão precisar aí da nossa atenção, da nossa disponibilidade emocional, mas inclusive quando nós estamos repetindo padrões familiares disfuncionais, nós ficamos emocionalmente indisponíveis para os nossos filhos, tá? Então, assim, é uma questão profunda entender que quando nós estamos repetindo padrões disfuncionais, nossos filhos muitas vezes não conseguem nos acessar e receber o verdadeiro amor nosso por eles. Gente, isso é uma questão muito profunda, tá? Quando a gente vai olhar para isso, para uma mulher que está sofrendo, para uma mulher que está repetindo o padrão disfuncional da mãe dela ou da avó, que está vivendo a solidão, sabe? Quando a gente vai olhar para a maternidade dela, de modo geral, os filhos estão sentindo dores, a dor de não estarmos sendo vistos, mesmo que essa mulher seja uma mulher amorosa, mesmo que essa mulher faça tudo para estar presente, porque, gente, está presa em outro lugar, fazer com que o nosso pai e a nossa mãe resolvam um casamento, a família tenha uma vida mais feliz. Entendem isso, gente? Então, emocionalmente, nós estamos distantes e isso impacta muito profundamente os nossos filhos. Primeiro, temos um padrão, a gente acaba dando peso. Voltou? O pessoal falou que deu uma travada aqui. Voltou? Me falem aí. Todas as vezes que a gente repete um padrão disfuncional, a gente torna a vida, beleza, dos nossos pais mais pesada, né? Obrigado por avisar, pessoal. Então, assim, o que acontece? Quando eu, enquanto mãe, vejo meus filhos sofrendo e passando a mesma situação que eu passei, ou que a minha mãe passou, ou que a minha avó passou, porque às vezes os filhos estão repetindo o padrão de outra pessoa, minha mãe, e daqui a pouco a minha filha está repetindo lá o padrão da minha mãe, que é o mesmo que eu repeti durante boa parte da minha vida também, ou que eu ainda estou repetindo, tá? Ou algo. Então, o que acontece? Não tem nada mais pesado do que a gente ver, né, os nossos filhos, do que a gente ver os nossos descendentes repetindo padrões familiares disfuncionais. Quando algo está doendo lá, né? Quando algo dói nos nossos filhos, que é algo que já doeu na gente, isso começa a doer 2 vezes na gente, né? Tá travando ou tá voltando, pessoal? Eu não sei se tem a ver com o YouTube, se tem a ver com a internet, né? Vamos ver, me falem aí. Se está voltando, se está travando, se voltou, até a gente fazer dar certo. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Tá, eu não sei se pode ser também a minha internet. Beleza. Pode ser a minha aqui também, né, gente? Eu acredito que possa ser. Eu quero falar para vocês, gente, depois que eu já tinha tomado consciência que era essa aula de hoje, né? O que acontece? Toda vez que eu dou essa aula, gente, a gente tem problema. A última vez era pelo Google Meet, a internet que caiu, não conectava por nada, não sei se tem gente aqui dessa né, sempre. Então, gente, é esse problema. Na hora que eu estava para começar aqui hoje, eu falei, nossa, comecei com o YouTube com a aula mais errada que eu tinha para começar, né? Mas é a vida trazendo isso para mim, né? Trazendo esse desafio, talvez, para que eu desista, né? Talvez para que a gente. Essa aula é um mistério, e ela realmente é, tá? Vai sair, né? E eu não sei. Então, vocês vão me dando notícias aqui, o que está acontecendo,
e a gente vai tentar fazer. Vamos ver se a gravação vai ficar travando ou não, às vezes só aqui, mas a gravação vai ficar normal. Vamos em frente, gente. Peço que vocês me ajudem aí a ter força nesse momento, que tem hora que a vontade é desistir, né? Mas é isso, vamos lá, firme e forte. Obrigada, pessoal. Esse é um tema muito profundo. Então, quando eu falo sobre essa parte aqui, eu dou um exemplo, né, que é um exemplo muito forte. Então, por exemplo, assim, digamos que a mãe tenha um problema lá, ou que ela nasceu com um problema em um dos membros, ela seja, né, ela tem algum tipo de aleijamento, ela não tem algum dos dedos, ela não tem alguma mão e não tem alguma coisa, digamos assim. E aí, mas ela se adaptou, ela vive normal, ela teve maior dificuldade para se adaptar, ela vive normal, tem uma vida normal, vive normal e tal, digamos, né? Essa mãe tem filhos e tal. Aí, o que acontece, né? Obrigada, pessoal, muito obrigada. Aí, o que acontece? Os filhos crescem, vão se desenvolvendo e começam a ficar com pena dessa mãe, né? E falam assim com a mãe: Nossa, mãe, eu fico com pena da senhora, né? Que a senhora tem esse braço deficiente, né? E tudo. Eu ia ficar tão mais feliz assim se eu também pudesse ficar igual a senhora, assim, só para a senhora não ver a senhora sofrendo sozinha, com esse braço, com esses desafios que a senhora passa por causa dessa situação aí na sua vida. Como que a mãe fica, gente? A mãe ia ficar muito pior, né? Então, na verdade, quando os filhos deixam de repetir, quando os filhos falam: mãe, eu sinto muito que para a senhora foi pesado, que a senhora teve que conviver com essa situação aí, com esse braço, né? Com esse, sei lá, com esse braço aleijado, com essa mão que não tem tanta força, que não, enfim. E agora graças a Deus, eu tive a honra e a graça de nascer com os meus 2 braços e as minhas 2 mãos normais, e eu vou fazer um bom uso dos meus braços, das minhas mãos, da minha força de trabalho, e eu vou também, além de tudo, ainda honrar a senhora, aprendendo a tocar piano e tocando piano para a senhora ver, mesmo que a senhora aí com essa dificuldade, para a senhora aprender a tocar piano, a senhora até conseguiria, mas teria que talvez seria tão, tão, tão difícil, né? E tocar, e eu vou tocar para a senhora. Você pensa como que essa mãe se sente com isso, ou como que ela se sentiria se esse filho falasse: mãe, eu quero ficar igual a senhora, eu também estou querendo tirar esse braço, estou querendo aleijar essa mão, só para eu não ficar aqui, né, tendo uma vida melhor e mais fácil que a senhora. A gente fala: nossa, ninguém falaria isso, mas infelizmente, gente, é isso que acontece. Bom dia, mulheres, bom dia, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui, estou muito feliz com isso. Então, assim, infelizmente, é isso que a gente faz. Quando a gente viu a nossa mãe sofrer, quando a gente viu a nossa mãe ser traída, quando a gente viu a nossa mãe ficar solitária, quando a gente viu a nossa mãe se sentir abandonada, se sentir frustrada, ou a nossa avó, ou a gente ouviu histórias, a gente sabe que tem muitas mulheres fazendo isso, né, passando por isso, e a gente não consegue romper, e a gente vai lá e fala: eu vou fazer tudo diferente, caso, passo 2, 3, 5, 7 anos, e quando eu vejo, eu estou vivendo a mesma situação. Então, o sofrimento dos nossos pais é muito maior, né? É muito mais leve quando a gente consegue fazer diferente. Beleza. Terceira questão extremamente importante: seus filhos vão crescer mais leves, com mais chance de ter um relacionamento feliz e duradouro. É claro que vai depender deles de fato estarem dispostos a romperem suas dinâmicas, os seus padrões, e isso está fora do nosso controle. Contudo, né, o que acontece, né? Quando a gente, de fato, consegue fazer isso, a gente abre uma porta para os nossos filhos e diz para eles: podem atravessar essa porta. Agora já está fácil. Vocês podem ir, sabe? E eu passei muita coisa, mas agora eu já consigo ter um casamento num novo nível. E agora vocês estão livres para escolherem o caminho de vocês. E podem também escolherem tranquilamente, sem nenhum peso, sem nenhuma culpa, um novo nível de vida, um novo nível de relacionamento para vocês. Sem precisar repetir o que eu passei, sem precisar repetir o que a sua avó passou, o que os nossos antepassados passaram.
né? Tem alguém aqui falando, chocado com o começo dessa aula. Muito obrigada, muito obrigada. Então, é isso, né? A gente abre portas, quando a gente rompe padrões familiares disfuncionais, gente, a gente abre portas para dizer para os nossos filhos, o caminho de vocês está livre, para que vocês possam ser o mais felizes e realizados possível, em todas as áreas, especialmente nessas áreas em que eu estou rompendo padrões disfuncionais. Tem alguém aqui falando que minha mãe é deficiente, nunca pensei nisso, pelo menos conscientemente guardamos no subconsciente. Sim, né? É isso que eu estou dizendo, assim, né? Esse exemplo, é claro que é um exemplo meio desproporcional e um pouco show, entende? Eu não me permito ser feliz. Se eu for um pouquinho mais feliz em uma área, a outra eu já vou sabotar a minha vida. E é isso que a gente acaba fazendo, tá? Obrigada aí pelo seu comentário. Quando a gente rompe padrões familiares disfuncionais, né? O que a gente pode alcançar? Você e seu marido finalmente poderão experimentar felicidade a dois, com novos níveis de intimidade, conexão e prazer. Porque é exatamente isso que acontece. Gente, quando eu acompanho aqui nas minhas mentorias, né, mulheres que estão saindo de uma crise, estão indo para um novo nível, elas alcançam novos níveis de prazer, de intimidade, de conexão. Elas vão para a relação delas, elas levam a relação delas para um novo nível que ainda era desconhecido. Então, a gente tem mentoradas e mulheres que muitas vezes elas vêm e falam assim, elas começam a achar estranho isso que elas estão vivendo agora. Elas começam a ficar inseguras e pensando assim, qual vai ser o próximo problema? Sabe por quê? Porque elas começam a experimentar níveis de intimidades até então, de conexão, né, do seu marido reconhecendo que é diferente daquilo tudo que elas já tinham vivido até então, sabe? Então, elas ficam achando estranho. Então, muitas vezes eu tenho que ajudar essas mulheres também a romperem com essa casca. Então, romper com essa casca em dois níveis. Primeiro, eu conseguir viver um novo padrão. Segundo, eu começar a ficar em paz com o novo padrão, porque o novo padrão assusta, né? E aí, então, vocês vão começar, de fato, a experimentar níveis novos que até então eram desconhecidos para vocês. Níveis novos de intimidade e de conexão que até então vocês não conheciam, tá? Então, é de fato ir para um novo nível. Então, toda vez que você romper um padrão, você vai viver algo novo. Você vai viver algo de uma maneira que até então você não conhece. Não é resgatar aquilo que já foi um dia. É viver algo que até então você nunca viveu. E é sempre assim, né? Então, nos abrirmos para o novo é isso. Outra questão, você vai se tornar cada dia mais irresistível aos olhos do seu marido. Por quê? Porque quando a gente está rompendo padrão, né? Quando a gente está rompendo padrão, que bom, Camila, eu fico feliz por isso, né? Quando a gente está quando a gente está presa a um padrão antigo, um padrão familiar antigo, o que acontece? Para onde a minha alma olha, né? Então, eu estou aqui vivendo com a minha família, meu marido, meus filhos, mas eu estou presa lá na dor da minha mãe, que teve grandes decepções com o masculino, que questões profundas, onde a alma dela ficou presa, né? Ela se sentiu decepcionada, ela não pôde confiar, ela teve medo, ela foi abandonada, ela ficou sozinha, tá? Então, às vezes eu estou aqui com meu marido, meus filhos, mas a minha alma está olhando para minha mãe, com pena, com medo que ela esteja sofrendo, querendo que a vida dela seja diferente, tentando resolver algo em nome dela, ficando triste quando eu vejo que minha mãe não está tão feliz assim como eu acho que ela poderia estar. Então, eu não estou disponível. Uma pessoa indisponível emocionalmente, eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu estou aqui dando essa aula, mas a minha cabeça está lá em outro problema, em outra questão. Eu não estou inteira aqui. É claro que não se trata disso, mas numa relação de casal, nas relações, essa pessoa nunca será tão irresiliente familiar e tornar mais inteira para o possível hoje, apesar dos problemas, apesar dos desafios, que não vão deixar de acontecer.
mas é conseguir, então, estar mais inteira para a minha vida, sabe? Estar mais inteira para as minhas relações, estar mais inteira para a minha maternidade, estar mais inteira para o meu homem. Então, o que me torna cada vez mais irresistível? Estar inteira e disponível emocionalmente, com coragem de me entregar, com coragem de me entregar. Por que eu não quero me entregar? Por que eu tenho medo de me entregar para a minha relação de corpo e de alma? Porque a minha mãe se decepcionou, porque minha avó se decepcionou, então eu fico na defensiva. Quem tem medo de se entregar nunca será irresistível. Quem tem medo de se lançar nesse relacionamento de corpo e de alma nunca será uma mulher completamente irresistível, única, porque ela está sempre travada, porque inconscientemente ela está sempre fechada. Ela pode ter até uma performance, né? Ela pode ter até uma performance ali na cama, mas ela não está inteira, ela não é irresistível, ela não está entregue, ela não está de corpo e de alma, né? E isso vai fazer grande diferença de como o meu marido vai conseguir me ver, de como eu vou conseguir me disponibilizar para minha relação de casal. Conseguem compreender isso? Conseguem? Lilian, eu vi que eu não sei se foi alguma. Você retirou a mensagem aí, mas se quiser compartilhar, eu respondo, tá bom? Bom, tá fazendo sentido aqui para vocês essa compreensão do que nos torna irresistíveis? Por que estar preso em padrões não deixa que a gente acesse de fato o nosso feminino irresistível, tá? Outra questão, você vai aumentar a conexão com no seu casamento, obviamente, né? Uma mulher feminina, leve, conectada com a sua vida, é a que vai gerar mais conexão no seu casamento. Então, uma mulher que está presa em padrões, como eu disse, internamente, inconscientemente, olhando para outro lugar, olhando para as dores das mulheres que sofreram e sentindo uma culpa inconsciente, essa mulher não vai conseguir, de fato, acessar o seu feminino, não vai conseguir, de fato, estar feminina, né? Ela não vai conseguir se conectar consigo mesma. E aí ela não vai conseguir se conectar com a sua própria vida, em viver a sua própria vida, em estar disponível, dizer sim para a minha vida, para os meus desafios pessoais, para aquilo que a vida me convida a viver, né? Então, essa mulher, né, ela desconectada disso, ela não vai conseguir, se ela está desconectada de si mesma, porque ela está olhando para outras histórias, para outras pessoas, para outras dores, ela está desconectada da sua vida, ela não consegue também se conectar com o outro, tá? Então, quanto mais conectada eu estiver a mim mesma, a minha vida, ao meu propósito de vida, a minha essência, me alegrando com a mulher que eu sou, reconhecendo os meus valores, reconhecendo a minha história, reconhecendo tudo que eu tenho de melhor, mais conectada, mais chances eu tenho de me conectar ao outro, mais chances eu tenho de me conectar ao meu marido, mais chances eu tenho de estar disponível, tá? Beleza. A Ana Paula falou, muito não, uma aula sua que não tenha sentido clareza. Eu não entendi muito bem, Ana Paula, se você está sentindo clareza ou não está sentindo, tá bom? Depois, se você quiser falar. Bom, por que eu vim falar sobre isso, né? Porque eu venho de quem já me ouviu falar aqui, né? Eu já falei em várias aulas, enfim. Porque eu venho de um sistema familiar em que muitas mulheres se decepcionaram. Muitas mulheres sofreram com seus homens. Homens partiram cedo. Homens foram embora. Ah, tá. Falou que não tem nenhuma aula que não tem sentido clareza. Legal. A Gisele falou que está travada em tudo, mas Gisele, tem solução, tá bom? Ah, não tem problema não, tá tudo certo. Então, por que eu vim falar sobre isso, né? Porque eu vim de uma família em que muitos homens foram embora cedo, abandonaram o barco, partiram,
deixaram suas mulheres em momentos que elas precisavam dele, né? Eu já contei essa história. Meu avô, né? Meu avô era um alcoólatra, meu avô materno. Ele tinha muitas dores, né? Veio de uma família com muitas dores. E ele, então, assim, a cada vez que a minha avó entrava em trabalho de parto, ia entrar em trabalho de parto, cada um dos filhos, né? Ele saía para buscar a parteira e voltava dias depois, né? Porque ele era boêmio e ele gostava, e ele tocava também. Então ele saía e ia tocando pelos bares e trocando por bebida, né? E sei lá o quê. E voltava dias depois, quando ele voltava, minha avó, obviamente, já tinha parido sozinha, né? Então parece que a maior parte dos partos dela foi assim, essa mulher que não podia contar, né? Depois ele foi embora para tentar a vida em outro lugar, né? Um homem que não, né, com adoecimento, acabou adoecendo mentalmente também por causa da bebida, né? Então, assim, a Laís está falando que o avô também era boêmio, tocava, bebia, né? Então, pois é. Então, assim, essa é uma história. Temos histórias aqui na nossa família de homens que suicidaram cedo, deixaram mulher e filho, né? Pessoa muito próxima de mim. Homens que saíam e traíam, homens que, né? Enfim, várias histórias, assim, de famílias paralelas, ter duas famílias. Então, eu não conseguia confiar, né? A gente vem de história de muitos casamentos fracassados, desfeitos, traição, insegurança, medo, desconexão, né? Então, no meu padrão familiar, não se podia confiar em homens, não podia se confiar em homens. Então, eu cresci, reproduzi, né, muito fielmente as dores do meu sistema. Eu não podia confiar em homem nenhum, só que eu não enxergava isso. Eu sangrava essas dores dos meus relacionamentos todos fracassados. Fui muito traída, fui decepcionada, fui abandonada. Nossa, assim, várias e várias situações com vários homens diferentes. Eu vou dizer, não eram homens ruins, tá? Os homens que fizeram isso comigo também, eles não eram homens ruins. Eles não eram homens ruins. Mas eu também atraía todas essas situações e atraía, despertava a pior versão deles e eu várias vezes me sentia novamente abandonada, né? Me sentia rejeitada, me sentia abandonada, me sentia traída e era traída em momentos que eu mais precisava. A Aline falou, me sinto muito sobrecarregado por querer e saber que preciso mudar e não conseguir reverter o meu padrão familiar. Sim, mas é possível, né? A gente vai falar sobre isso. A meu marido está bebendo muito, temos um comércio onde vendemos bebida e ele não aceita que eu fale. São dores, né? Provavelmente, Rita, aí ele deve estar repetindo o padrão familiar do pai, do avô, enfim, tá? E você está repetindo um padrão de não poder confiar, de não poder contar com um homem, então, enfim. Então, olha o que acontece. As questões sistêmicas, elas são complementares, tá? Elas são complementares. Podem ir mandando aí que daqui a pouco eu leio, gente. As questões sistêmicas, elas são complementares. Então, por exemplo, eu que tinha várias dores de não poder confiar, atraía homens que se mostravam não confiáveis, que também, diante de mim e da relação comigo, saíam e iam embora, me abandonavam, né? Eu já contei para vocês também, algumas já ouviram essa história, que a minha última relação antes do Sérgio, antes da gente se conhecer, a gente já se conhecia, antes da gente começar a namorar e se casar, esse meu último parceiro, né, anterior, ele terminou comigo no primeiro dia das mães, depois que minha mãe tinha falecido, né? Minha mãe faleceu em fevereiro, primeiro dia das mães em maio. Na segunda-feira, depois do domingo, do primeiro dia das mães sem minha mãe, ele me ligou e terminou comigo pelo telefone, né? Assim, a gente tinha 6 meses de namoro só, mas não importa, né? Eu também entendo, assim, foi sobre uma atitude completamente errada dele, sim, mas também eu atraía isso. Eu atraía situações e despertava no outro situações em que o outro não sabia lidar e ia embora e se afastava, em que eu fazia demais pela relação, desequilibrava a relação
e o outro queria ir embora, tá? Então, na verdade, esse outro não é que vocês têm que trocar de relação, mas é sair do padrão interno para despertar menos nesse outro isso que ele também faz em uma ressonância com aquilo que você traz, entende? Então, assim, quando eu mudo de postura aqui com relação, né, em toda relação, quando alguém muda de postura, isso desperta no outro a necessidade de mudar. Se a gente se conecta por uma dor e toda vez, né, por exemplo, se eu sou insegura e o meu marido ele tem atitudes que não me deixam segura, assim, por exemplo, ele não atende telefone, ele não responde quando eu pergunto e tal. Isso vai despertando cada vez mais a minha insegurança. Mas muitas vezes ele não está fazendo nada errado. Ele é só o jeito dele. E aí, só que parece que eu começo a cobrar demais, ele tem mais vontade de fazer aquilo. Quando eu mudo a minha postura e entendo, aprendo, digamos, meu marido não está fazendo nada errado, ele só tem esse jeito. E eu estou dizendo, o meu marido tem esse jeito. Estou falando sobre o meu marido também, né? Ele tem muita dificuldade com o telefone, ele não atende não o meu telefone, não atende o telefone de ninguém, não gosta de telefone. Mas esse é o jeito dele, né? Eu aprendi a lidar com isso e sei que não é sobre mim, tá? Não tem nada a ver comigo. Então, quando isso não é um problema mais para mim, e eu não me sinto insegura com isso, porque eu confio plenamente no meu homem, eu sei exatamente quem é o meu homem. A gente tem uma relação de muita intimidade, de muita conexão e de extrema confiança. Nossa relação de casal é uma relação de extrema confiança. Então, quando isso para mim não bate mais na minha dor de rejeição, porque eu é que era insegura, eu é que me sentia rejeitada, e quando isso deixa, então muitas vezes ele pode mudar esse comportamento dele, porque eu não fico em cima, não fico questionando, não fico brigando. E aí ele fala assim: nossa, não vi o telefone, mas ele me retorna assim que ele consegue, né? Mas ele, ok, mas ele me dá um feedback que me deixa tranquilo, que me deixa segura. Entende? Assim, porque, na verdade, né, com relação à postura dele, porque, na verdade, eu estava segura com relação a mim mesma, né? E não projetei nele a minha dor e a minha insegurança. Então, isso vai mudando no outro também a maneira com que o outro se relaciona comigo. Então, não é que eu vou mudar o outro, mas eu vou despertar também no outro novas possibilidades. Então, com essas dores que eu vivi, né, eu fui entendendo que eu também atraía tudo isso. Eu cheguei no fundo do poço, precisei de tratamento psiquiátrico, precisei de um monte de coisa, tive depressão, crise de ansiedade, tive várias coisas, né? E aí, depois vim passando pelo meu processo de cura no feminino, vim passando pelo meu processo de cura, e isso mudou completamente a minha vida, mudou completamente as minhas relações, mudou, né, a minha relação no meu casamento. Eu tenho certeza que eu vivo um casamento hoje que é de muita conexão, de intimidade, apesar dos problemas normais que nós temos enquanto casal, né? Tudo normal, uma vida normal, mas que se eu não tivesse passado por muitas curas, eu não estaria vivendo também esse nível. E eu estaria, inclusive, vivendo essa mesma relação com esse mesmo homem, eu poderia estar prestes a um divórcio. Entendem a grande diferença? Então, quando eu consigo romper, quando eu consigo não mais ser fiel às questões do meu sistema familiar, e também trazendo curas do meu feminino que fazem com que eu não precise ficar repetindo padrões que não são meus, isso muda completamente a minha vida, tá? A Rita falou, meu marido está bebendo... Ah, tá. A Estela, meu pai, mesmo estando em casa, nunca assumiu o seu papel, abandonou minha mãe, humilhava, e minhas duas irmãs são divorciadas, eu estou há 2 meses, 23 dias separado do meu marido. É padrão familiar, né? Mesmo que ele estivesse em casa. Então, não é sobre estar fora, mas é sobre o padrão que nós aprendemos a repetir, tá bom? Tem solução quando o marido é narcisista? É muito sofrimento. Então, assim, Elisa, tem que ver, né, se é narcisismo mesmo, que dinâmicas são essas. Dependendo do caso, realmente não tem solução, né? Assim, mas a gente precisa entender se é narcisismo mesmo, se vocês só estão se relacionando nas suas dores, que é aquilo que eu chamo de jogos psicológicos, quando eu, na minha dor, me relaciono com o outro na dor dele.
E aí entender de qual que é o seu processo de cura, entender por qual motivo eu estou passando por isso, por qual motivo eu atraio essa situação para minha vida e o que eu preciso fazer para me sentir boa o suficiente, fortalecida e segura o suficiente para não aceitar mais essa relação, esse tipo de comportamentos na minha vida. E aí, ou o outro muda de comportamento, ou a gente realmente, né? Mas de colocar limites claros e respeitosos e de exigir esse limite, tá bom?